Olá, eu sou Raquel Bueno, eu sou da cidade de Campinas, em São Paulo, e hoje eu estou aqui a convite do cineasta Noilton Nunes para dar um depoimento a respeito do filme A Paz é Dourada. Esse filme contou com atores como Breno Moroni, a argentina Kátia Alemann e uma participação especial do Grande Otelo. Esse filme contava a história do Euclides da Cunha, né? Então, Breno fazia o papel de Euclides da Cunha e a Kátia o papel de Ana, esposa do Euclides. Uma parte desse filme foi rodada em São José do Rio Pardo e eu pude participar de uma das cenas. Sim, eu já fiz parte do cinema nacional, sim, como figurante, mas fiz. E foi uma experiência muito rica, porque esse filme ele foi ambientado na cidade de São José do Rio Pardo, tentando retratar um pouquinho do período em que Euclides viveu lá. E foram muitas cenas gravadas, né? E eu participei apenas de uma cena, que é a cena do baile. É um baile da passagem do século, se eu não me engano, mas que aconteceu na Fazenda Tubaca, né? Então, esse filme, ele, com todas as dificuldades do cinema nacional, ele foi realizado de uma forma muito criativa, né? Se nos dias de hoje o cinema nacional, a gente costuma dizer que eles vendem o almoço para comprar o jantar, nos anos 80, quando o filme foi rodado, se vendia as refeições da semana inteira para conseguir almoçar no domingo, dadas as dificuldades. Uma das dificuldades que o Noilton, como cineasta, teve foi com relação a verbas, que a Embrafilme ficou de enviar e não enviou. Acabou o Noilton precisando fazer até uma greve de fome dentro da cabana onde Euclides escreveu Sertões. Isso chamou a atenção da imprensa, né, que foi acompanhar o episódio. E muitos episódios ocorreram com relação a essa filmagem, né? Várias dessas histórias eu conto no meu livro, Aconteceu em Agosto, Casos e Causos das Semanas Euclidianas. E a história, por exemplo, do búfalo branco, né? Que o Noilton precisava de um búfalo para fazer uma cena, e o simples fato dele dar uma entrevista na rádio da cidade de São José do Rio Pardo movimentou a cidade inteira. No dia seguinte apareceram lá vários criadores com búfalos na- interrompendo o trânsito na porta da casa euclidiana. Então foi algo muito inusitado. E a cidade toda de São José do Rio Pardo estava envolvida nessas filmagens. Essa filmagem ocorreu no mês de agosto e foi durante uma semana euclidiana. Se a Semana Euclidiana já é um evento grandioso para a cidade, este evento, tendo a participação do cinema, aumentou ainda mais essa grandiosidade. Eu costumo dizer que o filme acabou sendo quase que um evento paralelo à semana, embora estivesse ocorrendo dentro dela. E nessa questão, a minha participação foi no baile, como eu falei, e eles precisavam de figurantes naquela época que tivessem cabelos compridos para poder participar. E se usava, na época, estava na moda cabelos curtos para as meninas, né, para as garotas. E eu e uma outra garota da cidade de São José do Rio Preto usávamos cabelos mais compridos. Então, eles solicitaram que se a gente poderia participar. Óbvio que nós íamos participar, né? A nossa grande chance de nos tornarmos atrizes de cinema. Mas fomos até atendendo ao chamado da equipe, fomos conversar, eles olharam o cabelo, tá ótimo, perfeito, o comprimento vai dar para colocar os arranjos da cabeça. E foi solicitado que a gente estivesse lá no dia seguinte, que era o dia 14 de agosto, dia do encerramento da Semana Euclidiana, para filmar o baile, né, para fazer parte dessa cena. Então, pediram que nós estivéssemos lá por volta de 14, 15 horas
para eles começarem a preparar todos os figurantes para a filmagem ser mais tarde. Naquele dia, nós tínhamos lá a presença do Luiz Carlos Prestes na cidade, que foi fazer a conferência de encerramento. Então, a agitação era imensa, né? O Luiz Carlos Prestes chegando e as pessoas querendo assisti-lo. E as conferências sempre ocorreram, e até hoje ocorrem, no Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, que fica de frente à Casa Euclidiana, né? Então, era só atravessar a rua e toda a movimentação estava acontecendo ali. A Casa Euclidiana ofereceu para o Noilton e a sua equipe o andar inferior, né, o andar de baixo da casa, para que eles pudessem fazer ali a organização do material, os camarins, trocas de roupas, maquiagens, cabeleireiro, tudo ali. Então, o andar inferior da Casa Euclidiana ficou apenas a toda a disposição do pessoal do cinema. E nós, naquele dia, fomos para lá, né? Eu com a minha colega lá de São José do Rio Preto, que íamos participar da cena do baile, para que eles nos preparassem, né? E a orientação da equipe era: nós vamos preparar vocês logo cedo, como nós vamos gravar mais à noite. Mais tarde, vocês já vão se ambientando com o figurino, porque é um figurino de época. Eu tenho aqui uma foto que nós tiramos naquela época, né? Eu sou a de branco. O Breno Moroni no meio e ao lado a minha colega de São José do Rio Preto. Então, olha, os trajes são uns trajes de época, né? Esse figurino todo veio do Rio de Janeiro e só a história desse figurino é algo à parte, né? Então, fomos para a Casa Euclidiana para fazer a preparação no dia 14, né, como seria a filmagem, e fizeram as maquiagens, nos prepararam, aí iam arrumar os cabelos, né? Então, o cabeleireiro pediu que eu sentasse, né, na cadeira, e ele começou a mexer no cabelo, porque ele ia colocar este arranjo, né, esse arranjo de plumas, e tinha que prender, tinha que fazer, né, tudo que era necessário. E aí eu estava um pouco nervosa, né, aquela tensão, aquela correria toda, querendo assistir o Luiz Carlos Prestes. E aí ele falou para mim: querida, você tá nervosa, né? Eu falei: tô um pouco nervosa. Aí ele falou assim: olha, então eu vou te ensinar um truque. Quando as atrizes estão nervosas, a gente faz um relaxamento, elas fecham os olhos, respiram profundamente e soltam o ar repetindo: tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte. Então, inspira e expira dizendo: tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte, de olhos fechados. Isso foi mais ou menos uns 5 minutos, e ele mexendo no meu cabelo, massageando meu couro cabeludo, e eu fui me tranquilizando, fui relaxando, quando de repente eu sou alertada por um som assustador, o som de uma tesoura. Quando eu abro os olhos, ele está tirando mechas do meu cabelo para conseguir prender o arranjo. Ao olhar para ele, com os olhos arregalados, ele virou para mim e falou: querida, tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte. Bom, prendeu o arranjo no meu cabelo, eu já estava maquiada, já eram quase 17 horas e o Luiz Carlos Prestes ia chegar. Então, a gente precisava ver o figurino, né? Vamos experimentar a roupa, os adereços, né? O que precisa. Foi aí que eu descobri que eu precisava de um sapato para poder usar com esse vestido, né? Dançar no baile com um sapato mais alto. E eu não tinha, né, sapato de salto, porque eu fui para uma semana euclidiana como estudante, participar da maratona, então eu não estava preparada com saltos. Aí, imediatamente, alguém já me passou o endereço de uma pessoa na cidade que tinha uma coleção de sapatos que poderia me emprestar e que já tinha oferecido ajuda para o pessoal do cinema.
Então fui até a casa dessa pessoa, que eu não conhecia, uma mulher simpaticíssima, aliás, como todo riopardense, e contei a história. Imediatamente ela me ofereceu lá os seus sapatos para que eu experimentasse. Mas o problema é que eu calçava 40, ou seja, eu ainda calço 40. E os sapatos da mulher, que já eram sapatos grandes na época, eram 37. Então foi um problema, né? E agora, o que vamos fazer? Então voltei sem saber o que ia ser resolvido. Aí não ia ter jeito mesmo, então se combinou de que que eu usaria meu tênis mesmo, e com a ressalva de que ao filmar não se filmaria aos pés, né, das pessoas que estavam participando do baile. Iria filmar só em determinada altura para cima, para que a gente pudesse não aparecesse os pés. Tá, isso resolvido essa parte do problema. Precisava dos adereços. Aí eu não tinha colar, não tinha brincos adequados, né? Nós éramos todos adolescentes, ninguém se preocupava com determinados adereços. Aí a professora Zina Gicovati, esposa do professor Moisés Gicovati, de Semana Euclidiana, me emprestou seu colar de pérolas. Uma amiga de Biriqui, a Marilisa, emprestou os seus brincos de pérola para que eu pudesse compor o figurino. Bom, resolvido essas questões, né? Então, cabelo pronto, roupa pronta, a maquiagem pronta. Então, agora vamos ao vestido. Qual não foi a minha surpresa? O vestido veio, todo esse figurino veio do Rio de Janeiro, né? Um vestido muito bonito, vestido branco com petit pois. Não dá para a gente ver na foto, mas ele era todo de petit pois azul, bem clarinho e todo brilhante, né? Um cetim maravilhoso. O vestido não fechava. As minhas costas estavam completamente desnudas. Eu estava seminua praticamente, só com a parte da frente coberta e não tinha outro vestido. Depois de tudo pronto, começou a bater o desespero, né? Arrumaram umas fitas, uns barbantes e foram passando pela casinha do botão, amarrando aos botões e foram trançando de forma que fechasse, que segurasse o vestido, pelo menos. Mas ele estava completamente aberto nas costas. E aí tem um bolerinho em cima, né? Algo que é colocado em cima do vestido, que se chama bolero, né? Essa parte com babado, que, de certa forma, ia cobrir e disfarçar a minha falta de roupa nas costas. E a orientação que foi dada para o rapaz que dançava comigo é que ele mantivesse as mãos na posição que ficasse nas minhas costas, escondendo a abertura. Então, muito bem. Só que para isso eu não podia nem me mexer muito. Então, eles me colocaram sentado numa poltrona e não me deixaram ver a conferência do Luiz Carlos Prestes, porque eu não podia estar subindo escada, descendo escada, correria. Então, eu fiquei lá aguardando o término da conferência até o horário da filmagem. E a filmagem foi acontecer muito tarde, porque no Hilton e a equipe teve uma ideia de Luiz Carlos Prestes ser filmado como se entregando uma cópia do livro O Capital para o Euclides da Cunha na Cabana. E porque o Luiz Carlos Prestes afirmou que Euclides teria lido O Capital. Então essa foi uma ideia, né, a licença poética do cineasta para que entrasse aí essa performance do Luiz Carlos Prestes entregando um exemplar do Capital para o Euclides. E quando nós fomos filmar, já era quase 2 horas da manhã. Olha quanto tempo. Eles terminou a conferência, filmaram depois com o Luiz Carlos Prestes, arrumaram todo o salão do Centro Cultural Ítalo. E esse centro cultural é muito bonito e ele tem uma escadaria maravilhosa, né?
Então o baile ia ser filmado no salão onde foi a conferência, já estava tudo preparado. Quando nós subimos para a filmagem, né? A cidade estava, né, em polvorosa, as pessoas queriam assistir, porque diariamente na rádio se dava notícias da filmagem, o Noilton sempre dando depoimentos, né, sobre como estava acontecendo, pedindo ajuda, então a cidade sempre se fazendo presente, né, auxiliando no que era necessário, como aquela senhora dos sapatos. Quando subimos para a filmagem, as pessoas foram abrindo espaço e a gente foi chegando, adentramos ao salão e fecharam as portas de vidro do Centro Cultural Ítalo, as pessoas ficaram do lado de fora vendo, né? E aí começa a filmagem do baile. Então não tinha música, não tinha som, alguém da equipe começa a cantar, a cantarolar Danúbio Azul, a valsa Danúbio Azul. E todos nós juntos começamos a cantarolar e a valsar. E o Noilton Nunes, com a câmera, ele vai passeando entre os casais, entre as pessoas e vai filmando os casais rodopiando e dançando. Numa imagem muito bonita, né? Ficou uma imagem muito bonita essa do Noilton filmando os casais e nós dançando, cantando Danúbio Azul, né, cantarolando, para que a gente pudesse ter a sensação, o ritmo da música. Ao terminar a gravação, quando nós escutamos corta, paramos e foi aquela confraternização, todo mundo batendo palma, todo mundo se abraçando. Quando foram abrir as portas para que a população que estava lá fora assistindo, né, às 2 horas da manhã, pudesse se confraternizar com os atores e as atrizes, eu vejo na porta, ainda do lado de fora, a senhorinha dos sapatos, com um par de botinhas, segurando assim na mão, mostrando, né, assim, esbaforida. Ela veio desesperadamente me trazer um par de botas que ela tinha conseguido, talvez um número um pouquinho maior, mas ainda assim não iria servir, ela já tinha sabido que eu calçava 40, ela deu um jeito de cortar a bota, fez um X nas laterais, em cima de cada um dos dedinhos, do pé esquerdo, do pé direito, e fez um corte atrás para que o meu pé pudesse entrar, mesmo sendo pequeno, que eu pudesse calçar. Infelizmente, ela chegou, já tinha terminado a gravação, mas foi uma forma que ela encontrou de participar da filmagem, assim como muitas pessoas que colaboraram de uma forma ou de outra. Essa é uma das passagens que eu me recordo, entre tantas passagens maravilhosas que nós tivemos durante essa semana euclidiana com essa filmagem. Hoje, quando eu vou assistir a um filme nacional, eu sempre me lembro dessa experiência, da criatividade dos nossos atores, dos nossos diretores, dos técnicos, porque a gente não imagina as dificuldades que são para se realizar um filme com poucos recursos, com pouco reconhecimento. Então, todas as vezes que eu assisto a um filme nacional, e eu procuro assistir a todos os filmes nacionais, para valorizar essa sétima arte nossa, que precisa muito do nosso apoio. E para mim foi uma experiência muito importante, porque o meu pai trabalhava como projecionista no cinema, então eu tinha muito contato com o cinema, sempre tive muito contato, eu assistia muitos filmes, né? Meu pai trabalhando em Campinas, no Museu da Imagem e do Som, se passava muitos filmes de arte, então eu e meus irmãos estávamos acostumados a assistir filmes de arte fora desse circuito comercial, né? E conhecer o trabalho do cinema nacional foi algo muito importante. Meus sinceros agradecimentos ao Noilton Nunes pela oportunidade que me deu de poder participar dessa experiência tão rica que é o cinema nacional.